É o G5 Entrevistas que está chegando para conversar com os candidatos a deputado estadual, como a gente já vem fazendo aqui. E a nossa entrevistada de hoje, ela é combativa, ela é do setor da educação e tem feito um trabalho muito forte lá na Assembleia nesse setor. Eu estou falando da deputada estadual do PT, Bia de Lima. Seja bem-vinda aqui ao G5 Entrevista. Muito obrigada, Rafael, muito obrigada pelo convite, por estar aqui com você e com os seus seguidores, com quem te acompanha, muito obrigada. É sempre uma honra poder conversar com você e, logicamente, as pessoas poderem, tirando dúvidas, nos conhecendo mais de perto. Bom, todo mundo já conhece a Bia de Lima, mas vai que tem alguém que não, né? Pois é, vamos falar sempre tem, rapidinho né? aqui quem é a Bia Sempre de tem. Lima. No PT desde 1992. Desde 1992, nunca mudei de lado, nunca mudei de partido. Eu sou orgânica, ou seja, eu sou uma pessoa que desde quando eu fui do movimento estudantil, que é de lá que eu venho, e fui então militante do movimento estudantil, depois como passei no concurso para educação, atuei a minha vida inteira na base da educação, e como professora, participando do sindicato, seja lá na minha cidade, em Jataí, depois aqui em Goiânia, quando eu mudei para cá. Lá a senhora foi vereadora. Fui vereadora 2 mandatos em Jataí, depois eu fui candidata a vice-prefeita, aí não deu certo, aí o pessoal me convidou para vir para Goiânia e estar à frente do Sintego aqui. Estou no meu 4º mandato, nesse momento licenciada da presidência do Sintego. Temos lutado muito pela pauta da educação, tanto professores quanto administrativos, aposentados, e da rede estadual e das redes A municipais. senhora também foi dirigente da CUT. Sim, tive a oportunidade de presidir a CUT por 3 mandatos. Então, a partir desse momento, quando eu presidi a CUT, eu ampliei minha base de atuação. Aí não apenas a educação, mas também as outras categorias, outros sindicatos, outros trabalhadores. Agora, por exemplo, acabo de chegar de uma reunião com o Sindicato dos Transportes. Então, hoje a gente atua entre os federais, entre o pessoal do setor privado, não apenas do setor público, não apenas da cidade, mas também do campo, defendendo a agricultura familiar, que é uma base importante, e que esses pontos todos têm feito com que a gente ampliasse a tal forma que, quando em 2022 resolvemos sair candidata, fomos eleita com a 2ª votação dentro do Partido dos A senhora estava lá no Trabalhadores. Sindicato dos Transportes. E os caminhoneiros Sim. sempre é uma preocupação Pois do é, governo. Qual que era o assunto lá? E eu acabei de ser convidada para ser a deputada deles, Dos caminhoneiros? dos caminhoneiros. Mas eles não eram Dos bolsonaristas? motoristas. Não, nem todo mundo, em tudo na vida. Ninguém é só isso ou ninguém é aquilo. Eu fui convidada dentro do Sindicato dos Transportes, desde os motoristas de coletivo, mas também do transporte de carga, mas também de outros segmentos. Eles chegaram, me convidaram e me disseram assim: Bia, nós não temos um deputado, nós queremos uma deputada e nós escolhemos você, porque você é uma mulher sincera, combativa e, principalmente, muito batalhadora pelos trabalhadores. Então, nesse sentido, eu acabo de ter o apoio deles. Eu fiquei muito feliz. Muito Que bom, feliz. que bom. E o que eles pediram sobre as pautas que quer que a senhora defenda? Eles vão me levar às garagens para que o pessoal me conheça, mas já me pediram e eu já estou trabalhando, tanto em pautas diretas desse segmento, como também específicas do sindicato, que como deputada eu posso encaminhar. Então, eu já tenho uma série de demandas que eles já estão me apresentando. Como deputada, eu já vou fazer os encaminhamentos e, principalmente, daí por diante, falar em nome de todos, ajudar em tudo que eu puder, tanto aqui em Goiânia, quanto no estado e, principalmente, em âmbito nacional. Isso é um assunto exclusivo que você está me dando aqui, né? De Em primeira mão. primeiríssima mão. Que bom. Já vamos publicar daqui a pouquinho, viu? Mão. Eles pediram também alguma interlocução com o governo federal? Sim, pediram, já estamos trabalhando nessa linha, mas também aqui em Goiânia, a proposta imediata para ver aqui em Goiânia como é que a gente vai trabalhar, principalmente porque eles também representam os motoristas da Comurg, os motoristas do transporte coletivo. É um sindicato bastante amplo. Só para você ter ideia, são 450 mil trabalhadores na base. É gente. Nossa, como é o nome do sindicato? Sindicato dos Transportes. Dos Transportes. É aquele que tem aqui próximo aqui? Sim, vizinho. Ah, sim, uma Sou vizinha vindo de ali. lá.
Ah, tá. Depois então vou até marcar uma Sim, pauta aqui para conversar com eles também o sobre esse assunto. presidente Galdino é uma pessoa muito respeitada, trabalho muito sério que ele faz, e nós estamos ampliando sempre, porque nós queremos resolver as pautas nacionais, mas também resolver aqui no município, aqui com o prefeito, ou mesmo em âmbito do governo do estado. Bia, você sempre foi do PT. E o PT teve um bom momento, um boom, com a eleição do presidente Lula lá em 2002, né, sumindo em 2003, mas teve também um período de muita dificuldade, que foi o segundo mandato da presidente Dilma. E depois mais dificuldade ainda naquela derrota para o Bolsonaro, e foi também uma das principais vítimas de fake news. É, Te incomoda ser chamada de comunista? Te incomoda ver placas em comércio dizendo petista não é bem-vindo? Te incomoda o tratamento que a oposição dá, principalmente aos partidos de esquerda? Não, não me incomoda. Primeiro, porque nunca foi fácil. Não é novo isso também. Isso vem de muito tempo, vida toda, quando você busca na história o posicionamento socialista, ele é revolucionário. E por ser revolucionário, incomoda. Incomoda especialmente quem está no andar de cima. E às vezes quem está, às vezes, numa situação mediana, querendo, se arranhando para chegar no andar de cima, se confunde, esquecendo verdadeiramente suas origens. Eu sou uma professora que venho de uma origem humilde, meus pais tiraram dos braços para que eu pudesse estudar. E a partir do momento em que eu estudei, que eu compreendi como é que é a correlação de forças, as contraposições na sociedade, quando você compreende isso, você tem mais tranquilidade de aceitação do contraditório, mas também mais propriedade para argumentar, para você fazer um enfrentamento com argumentos. E quase sempre as pessoas que têm o propósito de fazer argumentação contrária, eles quase sempre pedem no argumento, porque eu só atuo na argumentação. Eu não sou uma mulher de atacar ninguém, nem desmerecer ou desrespeitar o seu adversário, muito menos de achar ou de desmerecer mesmo, porque esse é o grande propósito. Quando aquelas pessoas não têm argumento, eles te atacam. Atacam na sua condição, no caso eu, mulher, atacam tentando te desmerecer na sua profissão, atacam porque não tem os argumentos para te convencer ou convencer os seus. Então, a saída daquelas pessoas que não têm argumentos é atacar. Como eu sou uma mulher que procuro sempre ser preparada na argumentação, em dados, em fatos, em propósitos, em objetivos, nunca no individual, eu prefiro sempre argumentar do que atacar. Daí, por esse motivo mesmo, que a gente continua avançando, e aqueles que me atacam, ou me atacaram, ou me atacam, vão ficando para trás. Bom, já está falando de ataque, não podemos deixar de citar aquele ataque que a senhora sofreu na tribuna da Assembleia. Sofreu e sofre todo dia. Continua sofrendo sempre, ainda. Sempre, nunca parou. E ali teve uma punição, entre aspas, que muitos consideraram branda demais, que foi um afastamento por 30 dias do deputado Amaury Ribeiro, do PL, que atacou, inclusive, a senhora por uma fala que a senhora fez em um programa de rádio, né? Pessoal, nem vou repetir aqui, porque não vem ao caso, mas a senhora ficou decepcionada com a resposta da Assembleia Legislativa em relação a esse ataque sofrido? Muito. Primeiro, porque não foi uma punição, foi uma negociação que eles fizeram, um acordo interno com os deputados, eu estou falando no plural, na maioria dos deputados, a gente faz que dá uma punição, mas breca o TRE e o Ministério Público que, de fato, iria puni-lo. Porque eu nunca esperei. Mas eles podem fazer isso? Pois é, rapaz, eu pensei que não podia, mas, por incrível que pareça, o silêncio reina. O que foi?
fez de conta que ia dar 30 dias de punição, primeiro que demorou demais. 3 anos e meio eu sendo atacada continuamente. Não foi um momento, foram inúmeros, inúmeros. E numa clara visão de que ali era uma violência política de gênero. Aí tentaram desvirtuar para dizer que não era violência política de gênero, mas era por conta dos meus ideais de socialista, de revolucionária que eu sempre carrego, pelo fato de eu ser do Partido dos Trabalhadores, etc. Mesmo assim, a Assembleia, que o parlamento é o espaço da democracia, mas do motivo que deveria ser respeitado. Porque o voto de uns não pode ser mais importante que o voto de outros. Porque todas as pessoas que ali estão receberam uma votação. Então, não está ali por isso, então todos têm que ser respeitados. Infelizmente, não foi isso que ocorreu na Assembleia ao longo desses 3 anos e meio. Eu tenho sido cotidianamente atacada, eu respondo com muito respeito, mas também com muita firmeza, e disse e continuo afirmando. Queria que eu me calasse, queria que eu adoecesse, queria que eu desistisse de ser deputada. Não vou me calar, não vou ceder a pressões e chantagens e ameaças, e principalmente não vou desistir de colocar as mulheres na política. Porque não adianta você falar, eu defendo as mulheres, mas na hora que as mulheres chegam, você trata mal. Que é isso que tem ocorrido. Aí fica o TRE dizendo, nós precisamos de ter representações das mulheres, negros e negras, povos originários, tem a cota, não sei o quê, exige a coparticipação. Só que na hora que as mulheres estão sendo ameaçadas, atacadas, reina o silêncio. Eu entrei com inúmeros processos, o Ministério Público acatou, encaminhou para o TRE, no primeiro momento, não tinha ido ao nosso favor, mas depois reconsiderou e converteu a pessoa, o deputado em questão, em réu. Ele é réu. Ele não deixou de ser réu, não. E vai continuar sendo réu depois da política também. Porque o que a Assembleia fez foi dizer que não poderia julgar. Ora, como pode a Assembleia impedir o Ministério Público, o Tribunal Regional de fazerem os seus trabalhos, de cumprir os seus papéis constitucionais? Isso é o que não quer calar. Ou seja, tem alguém acima da justiça? Pois então, aí vem a Assembleia e disse, não é para julgar? Não pode investigar Não fulano? pode investigar? Então, está digamos, em subjúdice. Eu estou fazendo um recurso. Agora, queira ou não, o principal está por vir. Só para essa parte da Assembleia, porque a gente não consegue muito compreender. Os seus advogados falaram o que sobre essa decisão? Que é um absurdo. É um absurdo. Que não existe isso. Primeiro, porque é o seguinte: se eu estou entrando na justiça por violência política de gênero, como é que o agressor continua solto praticando a violência? Não é contradição de Então quer dizer, se um deputado, por exemplo, comete um homicídio, se a Assembleia falar que não pode investigar, não pode. Aí pensa. Não é esquisito? É muito esquisito. Muito esquisito. Eu nunca vi isso na minha vida, também não. Na história de Goiás. Não tem. Não tem. Agora, nós vamos continuar trabalhando e lutando. Eu não desisto nunca. Está anotado. Eu não desisto. Eu posso não ter tido o êxito que eu imaginava, porque lá na Assembleia, veja bem, nós, a pedido meu, de projeto de minha autoria, nós criamos a Procuradoria da Mulher. A partir desse projeto, nós criamos lá na Assembleia a Procuradoria da Mulher e também estimulamos as câmaras municipais a terem também as procuradorias. Já são mais de 100 câmaras que já têm a Procuradoria da Mulher. Contudo, na hora que a Assembleia precisa dar o exemplo, a Assembleia precisa mostrar que não vai aceitar a impunidade, a Assembleia faz o papel mais feio, que é de criar um escudo para impedir que o deputado seja punido. Ora, qual o exemplo que fica para a sociedade? Que o agressor pode continuar agredindo. É por isso que em Goiás nós estamos com a marca pior, mais feia. Porque fala muito, Rafael, que aqui em Goiás é o estado mais seguro do Brasil, que aqui em Goiás bandido não se cria, que aqui em Goiás não sei o quê. Ora. Vamos avaliar? Vamos pensar?
Porque para nós mulheres esse Estado não é seguro. Pode ser seguro para alguém. Para nós mulheres não está seguro não. Por quê? Enquanto no Brasil o índice de feminicídio caiu 2,5%, aqui em Goiás, pasmem, aqui em Goiás cresceu 113%. 113%. Mas aí, 48 mulheres mortas. E sabe por que continua matando, Rafael? É porque ficam impune. Todo agressor continua achando que essa era a pergunta que eu E disse. é por isso que eu venho dizer do paralelo. Ficou impune na Assembleia, os agressores por aí continuam impunes. E o que é que se faz? Muita gente aplaude. Pois é. Muita gente aplaude. E aí todo mundo está assistindo e fala, não deu nada? Pode fazer o que achar na telha, né? Então pensa, é muito complicado isso. Então nós que fazemos as leis, nós que dos outros segmentos, do judiciário, do executivo, nós temos que pensar que não é só aquele momento, é para as próximas gerações. Mas a gente está falando de violência de gênero, mas a senhora não acredita que esses ataques, que a maioria vem do PL, né? Vem de integrantes do PL, não é por causa do seu partido, da sua ideologia, esses mesmos ataques, por exemplo, não vão com a mesma força, por exemplo, contra o deputado Mauro Rubem ou Gomide? Não é diferente o ataque contra a senhora? É diferente. O que é diferente? O que é diferente? A forma, o nível de agressão, o nível do ataque, o nível de querer diminuir a pessoa. Eu sou chamada de muitos nomes. Me dá um exemplo. Muitos adjetivos. Por exemplo, Batatinha, eu sou chamada de a mulherzinha. Não sei mesmo? Eu sou chamada de vários nomes. Vagabunda. Como é vagabunda que também? Vagabunda, cínica, não sei o quê. São tantos adjetivos que eu fico constrangida de dizer aqui. Mas a população tem que saber, uai. Pois é. Agora imagine, você vai trabalhar, você sai da sua casa e você vai trabalhar. Aí a hora que você chega para trabalhar, você é xingada dessa forma. Quem que aguenta isso? E isso não acontece com os deputados do PT homens. Não. E vou te falar mais. O silêncio, você poderia, por exemplo, vou responder na mesma pergunta que você me fez. Poderia ser uma questão do PL contra o PT. Não, os outros deputados não são atacados, mas também o silêncio dos outros deputados diz muito, Rafael. Os deputados do seu partido? Dos outros, não, do meu partido não fica calado. Eles respondem. Tá. Dos outros partidos. Dos outros. Significa que eles concordam e aceitam. Porque o silêncio... Inclusive protegeram o agressor, no caso. Votaram todos com ele. Não é? Então, o machismo reina. E não reina só na Assembleia. Reina na maioria dos outros lugares. E esse é o problema. Porque a gente aceita as mulheres aonde ela só for coadjuvante. Em todos os momentos onde as mulheres vão se apresentando para serem mais protagonistas, são sempre colocadas em xeque. Você acha mesmo que as pessoas teriam tido um impeachment a Dilma se fosse homem? Não teria. Até porque o Temer fez a mesma chamada pedalada. Alguém fez alguma coisa? O Bolsonaro fez também. Alguém fez alguma Lula coisa? fez também na época do governo. Alguém fez alguma coisa? Nunca se falaram. Pedalada a gente ouviu na época da Dilma. Pronto, e acabou, porque a proposta era um só. Era tirá-la do governo. Era dar o impeachment, a proposta era de dar um golpe. E deu um golpe. E de lá para cá, mais difícil foram se tornando a realidade para as mulheres. Eu poderia aqui te dar sérios e vários exemplos. Por exemplo, tem muitas prefeituras que os prefeitos não estão indo bem. No entanto, não tem ninguém querendo caçar o mandato. Mas quando é mulher, tem. Estão querendo caçar o mandato da prefeita lá de Porá. Estão querendo caçar o mandato da prefeita de Formosa. Se fosse homem, estava? Não estava. Então, esta é uma situação que nós, mulheres, precisamos cada vez mais chamar atenção, porque não basta só se prontificar, ir lá, se candidatar, ganhar a eleição, mas principalmente construir uma nova mentalidade. E esta nova mentalidade precisa de haver respeito, goste ou não do meu partido.
Goste ou não de mim, goste ou não das minhas ideias, tem que respeitar. Cidade, país evoluído, civilizado, requer respeito, inclusive às pessoas que pensam diferente, inclusive às pessoas que têm a sua sexualidade inquestionada. Por quê? Por que tem isso? É porque não respeita o direito de cada um ter o seu sentimento, porque não respeita o direito de cada um ter a sua orientação, Individualidade, né? sua orientação sexual. Então vai juntando tudo e achando que as pessoas têm o direito de mandar na sua vida, de decidir o seu caminho, de decidir sua orientação sexual, de dizer se você é bom, se você não é ruim. Provavelmente, todas essas pessoas que se intitulam cidadã e cidadão de bem, quando você começa a verificar, de bem está bem longe. Bem longe. Entendeu? Por quê? Porque façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Esse geralmente é o que está exposto. Então, precisamos acabar com a hipocrisia, precisamos, principalmente, para quem está na política, fundamentalmente, ser mais sincero, mais honesto, mas não é honesto da boca para fora, daqueles que batem no peito. Quem está lá na Assembleia batendo no peito, que é honesto, rapaz, eu sei tanta coisa, não é honesto coisíssima nenhuma, mas quer se arvorar de honesto, de bacana, principalmente agora, Rafael, quem fica se falando que é patriota e no lado carregando a bandeira dos Estados Unidos. Ora, aquelas pessoas que falavam que o PT ia trocar a bandeira do Brasil pela bandeira vermelha. Nós nunca quisemos trocar a bandeira do Brasil. O fechamento de igrejas. Em vez de igreja, muito pelo contrário, nós respeitamos todas as religiões. Nós respeitamos o direito das pessoas. Acontece que o meu partido tem uma bandeira, que é do partido. Agora, a bandeira do Brasil é de todos os brasileiros e nós não vamos aceitar que um partido queira se apropriar da bandeira do Brasil como se fosse a bandeira deles. Porque fizeram aquilo que eles falaram que a gente ia fazer, que nós nunca quisemos. Eles falavam que nós ia trocar a bandeira para ser vermelha, eles não têm bandeira. O partido deles tomaram a bandeira dos brasileiros e fica usando, andando a bandeira do Brasil por aí, a ponto que a gente fica com medo de ser confundido hoje com esse povo lá, porque a gente ama a bandeira, nossa bandeira do Brasil. Então, esse falso patriotismo, nós precisamos romper com isso, porque defender a soberania do Brasil, como eu defendo, como o presidente Lula defende, e não é defender da boca para fora, não, é defender o patrimônio, a nossa riqueza, a nossa cultura, não ficar com vergonha, chegar lá nos Estados Unidos e ficar lá reganhando para os Estados Unidos, pelo amor de Deus. Como a senhora avalia essas últimas ameaças aí, que estão fazendo nas redes sociais, de que o Trump, inclusive saiu isso nas redes sociais demais, o Trump também poderia invadir o Brasil e também prender o presidente Lula. A senhora ouviu falar dessa história, né? Mas ficam as pessoas jogando isso para ver se cola. Mas querendo ou não, isso está sendo disseminado lá fora. Mas é o caminho que eles usam para ver se vai abrir na consciência e se cola. É assim que funciona. Fake news é assim. Você joga, daqui a pouco você vem com outro reforço, daqui a pouco você vai. Que vira verdade. Quando é fé que não, os caras jurando de pé junto que é verdade. Tem gente que fica repetindo aí, é tão absurdo, mas que o Lula tem 5 versões, tem 5 clones. Eu até queria muito que ele pudesse ter 5 clones para até vir aqui na nossa campanha, na minha e tal, andar mais o Brasil. Mas tem gente que acredita nesse troço. Você acredita? São coisas tão absurdas que de primeiro você pensava, não é possível que alguém acredita nisso. Mas quando você ia ver, acreditava. Até para rezar para pneu. Né? Então, aí você fala, não. Isso não é racional. Quando é fé que não estava lá o povo rezando para pneu. Você falava não sei o que de extraterrestre e filmando. Quando é fé que não estava o povo. Gente, a mesma coisa da vacina. Historicamente, sempre o Brasil, as pessoas estiveram prontas para vacinar e tal. Olha a dificuldade que está agora para a gente conseguir convencer as pessoas de que vacina salva vidas. Respeitar a ciência. Quantas pessoas acreditam que a Terra é plana? Tem gente que acredita que a Terra é plana. Gente, então são coisas assim que você vai pensando, pera, nós ainda somos seres humanos com massa cinzenta, com inteligência,
com capacidade de raciocínio lógico? Então, nesse caminho, eu acho que em tempos de fake news, nós precisamos ter muito cuidado. Pare de repetir a asneira. E outra coisa, nós brasileiros jamais vamos aceitar de quem quer que seja desrespeitar a soberania nacional. A senhora tem medo agora nesse período eleitoral da IA, da inteligência artificial? Tenho. Está preocupada? Tô assustada. Tô assustada porque o que as pessoas têm promovido, construído vídeos, fake news, com falas, com voz, com imagens, é uma coisa fora do comum. E a tendência é daqui para diante ainda a coisa ampliar mais ainda. Então, se nós tivéssemos todas as pessoas de Goiás e do Brasil num patamar de compreensão para detectar o que é uma IA, o que não é, o que é fake news, o que não é, talvez o impacto e o temor seria menor. Mas diante do nível ainda de formação, de compreensão de pessoas que acreditam na Terra plana. Então, aí numa situação dessa, Rafael, a gente tem que ter medo, sim. Eu tenho. Eu tenho receio grande. E, principalmente, não tenho só receio do ponto de vista da política. Eu tenho receio como professora. Como professora de que daqui a pouco vão começar a achar que pode substituir o professor por um IA. Eu tenho receio como daqui a pouco os alunos pensam que não precisam pensar e tudo começa a copiar da IA. Já está acontecendo isso com uma rapidez. Como que está isso dentro das escolas? Com uma preocupação imensa. Mas os alunos já estão dando esses sinais? Sim, e muito, muito, muito. E o pior é que, às vezes, nesse exato momento, nem todos os professores ainda conseguem detectar o que foi produção de verdade dos estudantes e o que veio das IA. E a preocupação não é só nossa de professores. A preocupação hoje está também no campo do judiciário, a tal ponto que eu estava numa audiência outro dia, aliás, numa posse de um desembargador, e o presidente da OAB fez esta observação e, principalmente, alertando e pedindo o zelo e o cuidado para que a IA não comece a julgar, para que as IAs não comecem a dar sentenças, para que a IA não comece a responder os processos. Já pensou nisso? Porque enquanto nós estamos na sala de aula, é uma coisa, é um fato. Outra coisa, uma realidade muito maior, é o efeito que isso está no campo judicial. O impacto na vida das pessoas. O impacto judicial, o impacto com aquele advogado que às vezes não tem uma boa redação para fazer a petição, aí vai lá na IA para fazer a petição. Aí acha bonito. Mas aí a IA começa a responder. Aí o juiz não atenta para isso. Então, olha, gente, nós estamos vislumbrando situações dificílimas e que não apenas a educação, mas todos os segmentos, todos. E também na comunicação. Olha só agora o problema das músicas. Hoje todo mundo faz música. Bota lá o que você quer, que em 3 tempos você tem a música. E aí, como fica quem de fato vive da música? E assim nós poderíamos ir para inúmeras situações que há um impacto grande na vida do ser humano. E aí, nesse caso, não tem escala social. Nesse caso, é de mamando a caducando. Todo mundo. Ninguém está imune, ninguém está escapo, ninguém. Então, nós precisamos ter muito zelo, e eu acho que esse papo nosso aqui, nessa linha, é sim um alerta que eu faço. Não é só na política, que às vezes o povo fala, na política. Não é só na política, não. É na política, é no processo eleitoral, mas é também na sua vida, no seu cotidiano. Quando é só para amenizar coisas do dia a dia, ainda vai lá. Mas e quando começa a interferir nas relações, nos poderes, nas interpretações, aí a coisa eu falo da política, Bia, porque realmente é preocupante, porque a gente está falando de futuro. Sim. Né? Sim. A gente está falando de futuro. E a gente
tá vendo uma galera que usa e abusa disso, e até então ainda não se fez leis eficazes para poder conter isso, até porque é algo novo. E é o mundo todo com Rafael, isso. mas eu vou te alertar uma coisa. Quando o presidente Lula quis criar critérios e ter parâmetros, todo mundo saiu falando assim: que ele está contra a liberdade de expressão. Não falou? Não falou? Exatamente. Todo mundo saiu falando: quer cercear o direito, a Quer liberdade, controlar as redes quer sociais. controlar as redes, quer cercear o direito. Aí fizeram uma verdadeira taxação para dizer que estava querendo cercear. Ninguém está querendo cercear. Acontece que tudo na vida tem que ter limites. Tudo. Nós não vivemos num oba-oba. Nós vivemos numa sociedade com critérios, com o que pode, o que não pode, o que está na lei, seguindo as leis. Se a gente começa a não ter leis para nada. Virtualmente, porque isso afeta na vida real, né? De tudo. Pensa, a mãe está lá querendo fazer uma faxina e para deixar seu filho um pouquinho calmo, ela vai lá, pega o celular e entrega para ele. Só que ela não está lá para ver o que ele está vendo. De repente, esse menino está vendo coisas que não é da idade dele. Ou conversando com pessoas desconhecidas. Desconhecidas, vendo pornografia, vendo situações terríveis, conversando com estranhos, e a família jurando, porque está ali do lado, que está tudo seguro. Não está. Então, nós precisamos, sim, de regulamentar as plataformas, regulamentar tudo. Porque eu vou te dizer um exemplo claro disso. Quando nós começamos a ter o Pix, sim, que nem todo mundo usava, foi indo e estava tudo certo. Quando os Estados Unidos compreendeu o que significou a liberdade do Pix, que para nós é uma coisa muito bacana, eu defendo o Pix, não sei você, eu defendo o Pix. Agora, pois é, só que aí, deixar os Estados Unidos querer mandar aqui, na nossa economia, para brecar o Pix, por que ele quer brecar? É porque quem mais foi impactado com o Pix, que você não paga nada, não gera despesa, você faz numa praticidade, você não vai no banco, você agiliza a sua vida, o que aconteceu? O cartão Visa, Mastercard, caiu o lucro que essas bandeiras têm. E é importante desvincular essas bandeiras, Visa, Mastercard, elas não são o banco, elas são uma operadora de cartão que presta um serviço para o banco. E a maioria, barbaramente. Muito. E a maioria dessas bandeiras, elas são americanas. É por isso que os Estados Unidos está tão incomodado com o Pix, porque o prejuízo dele é bilionário ou até mais. Muito. Então, assim, os Estados Unidos estão defendendo deles. Agora, o que me estranha é ver brasileiro defendendo os Estados Unidos. Não, Rafael, é por isso que eu fico tão assustada. Outro dia eu estava vendo um vídeo, e lá no Araguaia, aí a pessoa estava no Araguaia, colocou do lado a bandeira do Brasil e do outro lado a bandeira dos Estados Unidos. Aqui em Goiás. Bem ali no Araguaia. Tomando banho ali no Araguaia, no acampamento. Aí eu falei assim, olha aonde nós estamos chegando. Olha o nível da barbaridade. Quem outrora, em sã consciência, começaria a defender os Estados Unidos? Porque os caras, gente, é importante as pessoas entenderem isso. Eles não são amiguinho nosso, não. Eles querem nos fazer de colônia. Para continuar pegando as nossas riquezas, pegando as nossas terras raras, pegando o Pix, para destruir o Pix, para a gente voltar a estar amarrado nos cartões de crédito, pagando fortuna de juro de cartão especial de crédito. Então, nós precisamos ficar atentos, porque não é o presidente Lula, somos todos nós, brasileiros e brasileiras. Aí não é questão do PT, não né? Não é PT, gente, é o Brasil, é a soberania. E aí que está a minha contrariedade, daquelas pessoas que levantam a bandeira do Brasil, mas na hora quer entregar tudinho para os Estados Unidos. E são ditos como patriotas. Patriota desse modelo? Eu prefiro que não seja. Porque querer entregar as coisas do nosso país para lá, a preço de banana, aceitar e vender nós como está lá o Eduardo Bolsonaro vendendo e taxando os brasileiros, principalmente do agronegócio, principalmente os empresários sofrendo horrores, os empresários também os trabalhadores, porque os trabalhadores dependem da produção para terem seus empregos. Mas muitos empresários e a maioria do agronegócio defende o Bolsonaro.
Pois é. Mesmo assim. Pois é, né? Vai entender uma coisa dessa, né? Vai entender. Porque está entregando de bandeja o Brasil e sem nada em troca. Aliás, tem a taxação. É 25, é 50, é não sei o quê. O café, a nossa carne, os nossos produtos, a soja, o milho. E aí, quando o presidente Lula vai lá fora e consegue cada vez mais, com seu argumento, com sua habilidade, com a sua característica simples, e vai lá e consegue ampliar o mercado de venda e compra para o Brasil, tanto é assim que a balança comercial, que muitos acreditavam que nós íamos perder muito na balança comercial. Por causa dos Estados Unidos, inclusive. Sim, e nós continuamos ganhando e estamos batendo o recorde da nossa balança comercial. Mas sabe por quê? Porque nós não ficamos presos e amarrados só num país. Nós fomos para a China, nós fomos para o Egito, a nossa carne hoje vai para o Egito, a nossa soja vai, além da China, vai para outros países asiáticos. Nós precisamos cada vez mais de exportar para a Europa, para todos os lugares, o nosso sapato, o couro, enfim, tantos e tantos produtos que nós aqui produzimos e que, portanto, nós continuamos tendo mercado amplo. Se nós fôssemos fazer aquilo que os bolsonaristas estavam querendo que nós ficássemos amarrados só no país, agora nós íamos ter um problema graúdo, problema sério, porque aí nós estamos, de fato, perdendo divisas financeiras e perdendo empregos para a gente continuar avançando na nossa economia. E, principalmente, no cenário tão adverso, com a guerra lá no Golfo, com a guerra no Oriente Médio, o que nós estamos fazendo? Principalmente agora, nessa questão da Petrobras. Bateu uma grana, 57 bilhões foi o lucro da Petrobras, mesmo não aceitando aumentos do barril do petróleo, do combustível. Porque se fosse naquela linha, né? Se fosse naquela linha de comparar, de ficarmos nós no dólar, nós estávamos batendo o quê? O diesel estava não sei que preço, muito mais do que 10, 12, a gasolina provavelmente estava mais de 10, o presidente foi, segurou. E também aqui em Goiás, eu sou deputada, votei na matéria e nós garantimos que aqui em Goiás também está fazendo contraponto e, nesse sentido, garantindo o mesmo valor na bomba. E, mesmo assim, a Petrobras ainda teve um lucro extraordinário de 57 bilhões. Agora, nós precisamos avançar. De que jeito? Para que a gente continue produzindo mais petróleo, para que a gente não fique refém de nenhum país e, principalmente, de guerra que não é nossa. Essa guerra da Ucrânia com a Rússia não é nossa, nós não temos que ficar envolvidos com aquilo. Pena que isso está aos efeitos, né? E consequências, principalmente para a agricultura, porque nós precisamos de ter os insumos da Rússia, porque lá na gestão do Bolsonaro, ninguém fala isso, ele fechou aonde estava produzindo os insumos para os fertilizantes. Foi lá e fechou. Agora nós estamos abrindo. Está abrindo, está estimulando a pesquisa para que nós possamos, aqui no Brasil, produzirmos os insumos que o agronegócio precisa para continuar plantando e produzindo. Baratear o custo. O custo, que vai baratear. Igual já barateou. Se o pessoal do agro fosse sincero, eles iam ver e considerar bastante o trabalho que o presidente Lula fez, principalmente em mantendo o valor do diesel bem abaixo. Porque lá na gestão do Bolsonaro estava batendo mais de R$8. Parece que os caminhoneiros, agora está 6,5. Parece que os caminhoneiros reconhecem. Porque são os mesmos caminhoneiros que fecharam algumas rodovias. E não aceitaram agora fechar de jeito nenhum. Exatamente. Pois é. Mas aí ficam falando, repetindo. Porque, olha, quem está vendendo a soja? Garantindo que os valores... Pena que nós não controlamos. Teve um reajuste no preço do frete. Nós não controlamos, né, as commodities. Nós não controlamos. Que se fosse para controlar as commodities da soja e do milho, com certeza o valor estava bem melhor. Mas nesse caminho, como é um valor dado pelo mercado internacional, não é aqui, quando foi na questão do preço do diesel, que cabia aqui o governo fazer alguma coisa, o governo do presidente Lula imediatamente foi lá, não, aqui nós não vamos aceitar o aumento. Aqui não, nós vamos segurar. E está segurando. O que está fazendo falta agora é a BR Distribuidora, que na época do Bolsonaro foi vendida a preço de banana, 22 bilhões. E o que é 22 bilhões hoje? 22 bilhões é o que o governo está gastando agora para segurar o preço do diesel.
Se nós tivéssemos a BR Distribuidora ligada à Petrobras, como era antes, nós teríamos, tanto é que nós do movimento sindical já começamos a fazer um trabalho de reestatização da BR Distribuidoras. Nós precisamos da BR Distribuidora, porque a BR Distribuidora, gente, não é mais da Petrobras não, viu? Muita gente pensa que tem a logomarca e tal, fica confundindo. Não. Na época do governo Bolsonaro, vendeu por 22 bilhões a BR Distribuidora, que só no primeiro ano teve a grana de volta, teve o lucro de volta e está lucrando tudo de novo. Então, nós precisamos pensar mais quando governos ficam prometendo privatizar como se fosse melhorar privatizando. Olha o que virou a Selva. Não fizeram a cabeça dos goianos que ia privatizar, que ia melhorar, ficou mais caro, a energia piorou e nós não vamos cair nessa. Agora estão querendo fazer a mesma coisa com a Saneago. Nós não vamos deixar entregar a nossa água para que nós tenhamos que pagar ainda mais e não ter a qualidade que precisa e nem o respeito aos mananciais. Então, são pautas que, como deputada, eu trabalho e defendo claramente. Uso a tribuna, discuto as questões e discuto com números, com dados, com fato, igual eu estou conversando com você aqui, ó. Estou trazendo números, estou trazendo argumentos, que as pessoas falam assim, mas não é em cima do achismo, não. Eu falo a discussão que nós precisamos quando a gente quer respeitar e principalmente representar uma sociedade, você tem que se preparar, você tem que estudar. Mas, infelizmente, tem deputado aí que acha que basta ganhar, receber o salário e não apresenta uma matéria, não vai na Assembleia, não luta, não defende, você nunca escutou o que ele fala, mas daqui a pouco ele tem dinheiro, vai lá, compra e vai e ganha de novo e tá aí. Como que a senhora avalia essa pecha que existe de que o PT não gosta de rico e o PL não gosta de pobre? É a defesa da classe social. A direita não gosta de pobre. Como que a senhora avalia? É verdade, o PT não gosta de rico? Não é que a gente não goste, é que a gente sabe muito que para a coexistência de um, não pode ser o sacrifício de outro. Os ricos, mais ricos do Brasil, 1% das pessoas mais ricas do Brasil, poderia garantir a qualidade de vida do resto da população quase toda. Sabia disso? Então, quando a gente fala de rico, não é a classe média. Não é esse mediano, não. Que quase todo mundo gostaria de ser rico, né? Quem não? Quem não gostaria de ser rico? Tem a classe média que acha que é rica? Pois é, esse é o nó. Porque o problema é o seguinte, todo mundo fica se arranhando para ver se galga mais um degrau, que é próprio da nossa natureza, do ser humano, de buscar melhorar, de querer ter progresso, qualidade de vida, que é o que eu defendo. Porque quando eu defendo o socialismo, não é só para alguns, é essa a diferença. É que nós queremos que seja para todos. Nós não queremos que um fique bacana e o outro sem ter o que comer, sem ter como trabalhar, como viver, como criar sua família. Então é esse sentimento de coletividade que te faz a distinção. Porque quem está no andar de cima, eles querem só para eles. Eles não querem dividir com a grande massa, não querem dividir com a população inteira. E aí é que está a grande diferença. Aí, deputada, eu vou usar aqui a mesma fala que a própria direita fala. Não é mérito de quem conseguiu chegar lá? Você acha que é? Você acha que é? Não, eu estou fazendo uma pergunta. O que a senhora acha? De jeito, se fosse mérito, se fosse por mérito, era óbvio que você com certeza já era rico, porque você é batalhador. Se fosse por mérito, com certeza eu era rica, porque eu sou batalhadora desde os meus 14 anos. E assim todas as pessoas que mais trabalham. Quem levanta 5 horas da manhã e chega em casa 8, 9 e pega firme no dia seguinte. Não é mérito, não. Justamente, pode ver que já é de família. É por família, porque você já vem com aquela tradição daquela família ser rica e querer lutar para ninguém tascar uma nesguinha, principalmente agora, quando a gente estava brigando para que pudesse, no orçamento, quem paga acima de tantos milhões, quem tem tantos milhões acima, pudesse abrir mão um pouquinho para dar para poder melhorar o salário mínimo, para dar para melhorar, para que as pessoas pudessem comer e ter maior qualidade. Ninguém quis, porque o rico não quer pagar mais impostos. Ele fala, pago muito, paga não.
Quem paga imposto no Brasil é assalariado. Assalariado paga imposto Mas no Brasil. empresário paga muito imposto. Paga nada. Paga nada, você acredita nisso? Eu acredito porque eu pago muito imposto. Não, mas você é que está na faixa média, é o que paga mesmo, daqui para baixo. É muito alto. Muito. Aí, por quê? Você está muito. Agora, e quem ganha bilhões, paga? Não. Pronto. Tem isenção, Pronto. é porque é aquela tal isenção porque vai gerar emprego, é a tal da isenção porque vai instalar uma empresa no estado e vai gerar renda. O né? mais difícil é aquele médio empresário, então, quando você fala médio produtor, quando vocês falam quando vocês reclamam do empresário, não é do médio empresário. Não é do médio, tô falando do grandão, gente. Eu tô falando daqueles mega. Eu tô dizendo só daqueles extraordinariamente ricos, que é o 1%. Só tô falando de 1% da sociedade. O problema é que todo mundo se enxerga lá nesse 1%. Não, você não faz parte desse 1%, não. Quem tá aqui batalhando igual você, tá batalhando para poder conseguir melhorar. E aí, nessa hora, aí você paga muito. Pelo que você trabalha e produz, você paga muito. Pelo que eu ganho, eu pago muito. Mas aqueles bilionários não pagam, gente. Eles têm as ilhas fiscais, eles têm tudo quanto é mecanismos para sonegar, eles têm tudo quanto é outros caminhos. Alguns vorcaros da vida. Pronto, respondeu. Alguns vorcaros da vida que bancam políticos de Brasília, que bancam e conseguem aprovar o que quer lá. É esses aí. Agora, o empresário, batalhador, que gera emprego, que está buscando crescer, esse paga. Aquele que é sério, que vai lá, cuida do seu povo direitinho, que garante reajuste para os trabalhadores, que está buscando ampliar o mercado, que está buscando melhorar e trazer tecnologia, inovar o seu parque industrial. Esses pagam muito. E sabe por que eles pagam muito? Porque os do andar de cima dele não pagam. Não paga. E aí ele fica tendo que pagar. Aí nessa hora cai na malha fina. Aí nessa hora você que é assalariado, que estava ali pegando uma questãozinha para melhorar, para você não pagar tanto na hora de pagar o imposto de renda da pessoa física, aí você é pego na malha fina. Então, quem paga imposto no Brasil é assalariado. Você não tem para onde correr. Os grandes têm. Nós não temos. Falando em assalariado, vamos falar dos professores? Estou pronta. Como que está a situação dos professores do estado de Goiás? E especificamente, eu quero que a senhora fale também, até porque vocês estavam numa assembleia para indicativo de greve de Goiânia, né? Vou começar por último. Então, fica à vontade. Hoje nós fizemos a assembleia dos administrativos da educação do município de Goiânia. Esse povo sofre. Sofre demais. Demais. Nós fizemos greve em 2022, 2023, 2024. E não resolveu nada. Ganhamos algumas coisinhas, mas nunca o essencial. Conseguimos auxílio locomoção, que depois melhorou um pouco. Só para você ter noção, quanto que ganha um administrativo? Menos que o salário mínimo. Menos de um salário mínimo. Menos que o salário mínimo. Nós estamos trabalhando agora para que a tabela deles possa ser acima um pouquinho do salário mínimo. O prefeito ofereceu uma proposta agora que inicia a tabela ganhando 1.640. Já é uma só que aí ele deu nessa ordem, porém, como tem as referências, que à medida que você vai tendo tempo de trabalho, você vai mudando de uma letra para outra conforme os anos de emprego. E aí, nessa hora, era 2%. Ele abaixou para 1,2%. E aí que está pegando a dificuldade. Porque aí no caso o que deu... 2 hoje, só que não está pagando. Aí o prefeito está falando assim, sim, vocês têm, mas vocês não estão recebendo. Eu vou começar a pagar. Só que ele quer que a pessoa faça um acordo, que ele vai abaixar de 2 para 1,2 e que é para o pessoal fazer adesão esquecendo tudo para trás. Perdeu aquelas diferenças que a prefeitura deixou de pagar, ele quer que a pessoa assina desistir. E abra mão. E aí? Aí é uma sacanagem, né? Nós estamos discutindo isso. O que eu estou insistindo muito com o prefeito Mabel? Mantenha os dois, melhore no nível de formação para 12, porque à medida que você vai estudando, para você ter perspectiva para 12. Essa é a proposta. Nós até topamos dividir isso até em 2 anos. Falei, paga isso dentro do seu mandato.
ele não aceitou, quer que vai até 2030. Aí foi nessa hora que a categoria, no voto, empatou. Foi algo inusitado. Primeira vez. Votamos 2 vezes, aí teve que contar. Mas para quem não tem nada, Bia, nesse momento que está fazendo essa renegociação, para quem já não tem nada, não tem perspectiva de receber, ou até mesmo pode perder esse dinheiro, não seria melhor essa negociação? Eu que tem pelo menos a chance. Categoria que é melhor um passarinho na mão do que 2 voando, óbvio. Porém, a maioria do pessoal gostaria que tivesse dado um pouco mais, uma melhorada. A votação foi igual para quem aceitava. Empatou o negócio. Empatou. Foi um trem tão assim, mesmo contando. E o que faz? Nós vamos chamar outra assembleia dentro de 72 horas. E nós estamos pedindo ao prefeito que melhore um pouquinho mais a proposta para ajudar a convencer o pessoal a concordar. Porque quem vota é a categoria, não sou eu. É muito tempo, né? E é isso que nós estamos querendo. Então, estamos em processo de negociação. Vamos ver se avança. Nós estamos aguardando também a audiência com o Tribunal de Justiça, que entrou para ajudar nesse campo. Mas, lógico, está na mão do Executivo a greve ou não greve. Basta ele melhorar a proposta, que eu não tenho dúvida que o pessoal topa. Estado. O Estado, nós estamos numa situação extremamente difícil, principalmente para os aposentados. Em 2019, o governo Caiado fez a reforma da Previdência, que taxou os aposentados em 14,25. De lá para cá, isso acima de salário mínimo. Nós avançamos em 2023 para isentar quem ganhava até 3 mil, até porque já estava quase dando salário mínimo, né? Aí isentou. Nós ficamos em 2024 lutando, falou que ia ter uma proposta para mandar na Assembleia, isentando até ganhava 4.500, não mandou. O ano passado falou que ia mandar uma proposta de isentando até ganhava 5 mil, não mandou. Eu continuei brigando no início desse ano para isentar, porque é um contrassenso. Veja bem, o Caiado, que quer ser candidato a presidente da República, fica falando na questão do INSS com a questão dos aposentados, só que lá, quando o presidente Lula descobriu a quadrilha que vinha desde o governo anterior, ele não só pôs a Polícia Federal em cima, prendeu e devolveu o dinheiro para os aposentados. O que eu falei para o governador Caiado? Falei várias vezes, não quis me escutar. Pare de descontar dos aposentados, devolva o dinheiro dos aposentados, pelo menos até quem está isento, como é o caso agora, porque com o presidente Lula, ele isentou, inclusive nós da Ativa, de pagarmos imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. E os aposentados também. Aí eu falei, Caiado, pelo menos até quem ganha 5 mil reais fica isento, porque 14,25 de quem já não ganha nada pesa, e pesa muito. Aí ficou de ver, mas obviamente que não tomou nenhuma medida, fica muito falando do governo federal, mas no que coube a ele não fez nada, principalmente para isentar o que ele taxou, não fez nada. Eu continuarei brigando com essa pauta até o dia que eu tiver êxito. Agora a ideia até conseguir. Agora a senhora vai tentar essa mesma pauta com o governador Daniel? Já estou pedindo audiência com o Daniel, só que agora, no período eleitoral, não pode. Não pode. Mas isso não impede de que ele faça um compromisso conosco, de que a partir de novembro, por exemplo, ele apresente e a gente vote lá na Assembleia Legislativa. Afinal de contas, que ninguém acreditava, ele foi lá e encaminhou, isentando o agronegócio da taxa que eles criaram. Aí foi lá e isentou. Mas os aposentados, eles não isentaram. Por que não fez a mesma coisa? Ora, isentou a taxa do agro. Poderia ter feito a mesma coisa com os aposentados. E eu cobrei. Como deputado, eu cobrei inúmeras vezes, inúmeras. Falei, faça a mesma coisa com os aposentados, retire essa taxa, pelo amor de Deus. Não fez. Os aposentados, que é o povo mais sofrido que existe, que é o povo que batalha, lutou e trabalhou a vida inteira, está lá, muitas vezes, sem dinheiro para comprar um remédio, sem dinheiro para continuar garantido. Porque um aposentado, ele não fica com o salário dele. Ele ajuda um neto, ele ajuda um filho, ele ajuda a família inteira. Outros gastam mais de 70% com medicamentos, né? Então, Rafael, pois é. Então, essa é uma pauta que nós vamos continuar trabalhando nela, e a outra pauta é dos administrativos da educação, que mandou um projeto de lei lá para a Câmara, para a Assembleia. No final do ano de 2023, aprovamos. Foi horrível, porque nós lutamos para ter, muito tempo batalhando para ter uma mudança no plano de carreira. Está parecendo essa agora do Mabel. Quando mandou,
mandou nos últimos momentos na finalização do ano, já era pré-natal e nós estávamos lá votando. Aí ele falou assim, ou é pegar ou é largar. E aí é aquela história, votaram, né? Votaram. Votamos, tinha que ter alguma coisinha, melhorou um pouquinho para alguém, mas na grande maioria não melhorou. Então essa pauta está posta, está colocada, nós vamos continuar batalhando por ela. Bom, a gente está chegando no final da nossa entrevista, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta. É política, viu? Sempre pronta. Olha só. Deixa eu só finalizar uma coisa. E os professores, a redução da jornada, que foi de 32, nós conseguimos reduziu para 30, mas tem que voltar a ser como era antes, 28. Nunca deveria ter deixado de ser 28 aulas, mas nós vamos trabalhar até ter êxito nela também. Pronto. Vamos falar da educação. É a política e a educação. A senhora é a defensora, inclusive, a senhora foi eleita por maioria dos votos do pessoal da educação. Sim. E agora, a ex-secretária de Estado, a Gavioli, ela também é candidata. Federal. Dentro querendo ou não, ela está invadindo uma pauta do PT. Como que a senhora viu essa candidatura dela? A informação que eu tenho é que ela tem tido um pouco de resistência dentro da classe. Ela não foi uma boa secretária? Ela foi boa secretária na parte estrutural, ela foi boa secretária, conseguiu corrigir, melhorar bastante a parte das escolas, da infraestrutura, com os alunos, dando equipamento, material escolar, uniforme, etc. Então, nesse ponto, ela foi Foi bem. Contudo, na mesma proporção que eu cobrei muito que ela poderia ter ido melhor, nessa questão das 28 aulas, por exemplo, quando foi para aumentar, eu disse para ela, não faça isso. A categoria vai ficar adoecida. A sobrecarga de trabalho é muito grande. Não me ouviu e aumentou, foi para 32. Depois, esse ano, ela me ouviu e abaixou, mas não ouviu completamente, porque eu falei para ela voltar às 28. Ela voltou para 30. Então, essa é uma pauta que nós continuaremos trabalhando. A mesma questão para os administrativos. Mas, assim, eu quero dizer aqui que o fator crucial da educação não é só prédio. Você não faz escola só com prédio bonitinho. Você faz escola com qualidade de trabalho. E principalmente para que os professores se sintam prestigiados, valorizados, etc. Esse é o maior sentimento do pessoal. Porque na carreira nós conseguimos ir melhorando um pouco. Estava bem achatado, tinham reduzido demais, e essa foi a contrariedade também, porque nos primeiros anos do governo Caiado, e aí, mesmo que não seja ela diretamente, mas foi o governo Caiado tirou o quinquênio, acabou com a aposentadoria especial das professoras e professores, acabou com a referência, né, com a licença-prêmio dos professores. Então, no primeiro ano do governo Caiado, em 2019 para 2020, nós perdemos barbaramente, principalmente na hora de pagar o piso. Pagava o piso para quem estava no início da carreira, mas não pagava para os demais. Então, houve um achatamento muito grande de que professores do nível 3 para o nível 4, houve um achatamento da carreira, que só estamos conseguindo recuperar de 2 anos para cá. Então, se nós tivéssemos seguido naquela batida, provavelmente nem candidata ela não seria. Só que aí eu faço avaliação, né? Porque aí a contrariedade seria ainda maior. Mas como ela foi recuperando de 2 anos para cá, para reestruturar a carreira, mesmo assim, esses pontos acabaram recaindo muito na gestão dela. E ela tem mesmo essa resistência dentro do... É por isso que o pessoal tem a resistência. Agora, ela tem um apoio grande com os secretários municipais, que ela mandou muito recurso, e principalmente uma coisa que nesse caso, quando ela iniciou, ela disse que não entraria com OS para dentro da educação, como de fato não entrou. Então, OS que entrou para a saúde, ela nunca defendeu isso na educação. De fato, não entrou. Ela investiu nos diretores, e os próprios diretores da rede que construíram e melhoraram a estrutura. E isso ficou bem bacana, eu aqui faço até... Construiu aquela melhor educação do país. Isso, eu aqui até faço um cumprimento a todos os diretores das unidades educacionais de Goiás. Por quê? Porque aí os diretores estão mostrando por A mais B que eles podem ser um bom gestor
desde que tenha verba. E ela deu a verba para os diretores trabalharem nas escolas. Por isso que as escolas estão bonitas, porque quem fez foram os diretores das escolas. Enquanto que hoje, em muitos lugares, os prefeitos ficam querendo colocar OS e inventar essas histórias de OS, é fria. É colocar a empresa para pegar o dinheiro público e não devolver nem para o trabalhador, nem em forma de benefício para a comunidade, para a sociedade. Entrar com OS no serviço público é fria. Na saúde já está mais do que comprovado que porque aonde tem é desvio e mais desvio, colocando os trabalhadores para ficar escravizados, penalizados, não tem mérito, não tem vida saudável, porque é uma coisa, um ataque emocional, um assédio contínuo. Eu estou vindo do interior e onde lá o prefeito pegou e colocou as merendeiras para serem contrato temporário, elas trabalham 9 horas por dia para ganhar salário mínimo. Meu Deus. Eu vou entrar com uma representação no Ministério Público. Qual é o município? Não vou citar para não ter problema. Não, tudo bem. Mas depois que eu entrar com a representação... Me mande para a gente saber. Deputada, a gente está chegando ao final, inclusive a gente já até estourou nosso tempo. Eu vou dar 1 minuto para a senhora falar por que a senhora merece continuar deputada pelo Estado de Goiás. Quem vai dizer isso é a população. Eu estou pronta para continuar lutando por todas essas pautas. Eu estou pronta para continuar trabalhando como eu sempre trabalhei. Eu sempre trabalhei muito, Rafael. E é a minha característica. E trabalhei durante meu mandato todo. E por isso que eu não... que tem gente que trabalha só em véspera de eleição. Eu não. Eu trabalho a minha vida toda. E essa pessoa que as pessoas estão acompanhando aqui é a mesma. É a mesma aqui na sua frente, é a mesma na Assembleia, é a mesma na escola, é a mesma conversando com os prefeitos, com os secretários de educação e de outras pastas. Por quê? Porque o que mais as pessoas não gostam na política é da falsidade. A falsidade mata. É uma falsidade, na hora que fica campanha, todo mundo é lindo, bate nas costas, fica rindo e tal. Depois some e não faz o trabalho que se propôs a fazer. E nesse sentido eu fiz um balanço que estou apresentando para todas as pessoas, mostrando o que eu fiz. Como deputada, nós conseguimos aprovar mais de 60 leis. Como deputada, do único mandato até agora, primeiro mandato, eu já aprovei mais de 60 leis em diversas áreas e setores, diversos. Para as mulheres, para a juventude, para a cultura, para a saúde, para a educação, para a economia, para o meio ambiente, para a agricultura familiar, para as estradas, para o agronegócio, porque muitas pessoas ficam pensando que a gente não defende o agronegócio. Claro que defende. Como é que seria a balança comercial? Como é que ficaria os empregos e tudo? É claro que a gente defende. Então, nesse sentido, por toda essa dinâmica, eu continuarei me colocando pronta e se a população achar que assim deva, eu estou à disposição. Deputada, muito obrigado pela participação da senhora aqui no G5 Entrevista. Eu que agradeço imensamente o convite ao G5, muito obrigada, Rafael, pela gentileza, e me colocando aberta como deputada para continuar debatendo todos os assuntos relevantes para Goiás, relevantes para o Brasil, relevantes para as pessoas. Então, muito obrigada e estamos juntos. Meu forte abraço. E para você que nos acompanha, até o próximo encontro.